dia. Vou deixar um livro com você aqui, ó, depois eu vou Vai precisar da cadeira para trocar? agora no final. Vou deixar aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa querida cruzada, casa de oração, casa de socorro, casa de aprendizado, de evolução, de conhecimento, que nos acolhe, que nos consola e que nos faz melhores e compreender melhor a vida a cada encontro. Que os nossos encontros sejam assíduos, com muita disciplina, para que possamos nos educar dia a dia através do Espiritismo, que nos conduz para a luz, para a perfeição, para o melhoramento. Como bons espíritas, vamos encarnação evoluir, pouquinho de cada vez, a cada encarnação. E que Deus abençoe a todos, que nós possamos estar conectados com o ambiente da noite, com aquilo que a casa nos oferece de melhor, que é o ensinamento e o reabastecimento das energias para continuarmos juntos. Hoje, com grande alegria, nossa irmã Silvia de Barretos vem nos brindar, que o seu anjo da guarda possa lhe intuir, te dar a paz, sabedoria na transmissão, no bate-papo dos ensinamentos desta noite. Deus maravilhoso, de bondade, de amor, de perfeição, Criador dos mundos, Pai divino, eterno, nosso Pai que estais nos céus. Que alegria te encontrar nesta casa, nesta comunhão de irmãos, de seres encarnados e desencarnados, com um só objetivo: o amor universal. Nos alcance, nos proteja, nos desvie das tentações, do mau caminho. Arranca de nós, Pai querido, todos os vícios que impedem a nossa iluminação interior. E que possamos deixar para trás o homem antigo, reformar o homem velho e dar lugar ao homem da caridade, do amor, do perdão, da fraternidade entre os irmãos. Que possamos, Pai, olhar a vida com bons olhos e a cada instante te agradecer todas as oportunidades que o Senhor nos oferece, nos impulsionando para o progresso, para o nosso próprio bem. E deixemos de lado todas as amarguras, as aflições, e possamos voltar os nossos olhos e nossos ouvidos para o seu ensinamento. Em nome de Deus e Jesus, iniciamos a primeira parte na Santa Paz do Senhor com a nossa irmã Silvia. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Sempre que nós nos propomos a fazer uma aula, nós queremos falar de Jesus. Por quê? Ele é o caminho,
a verdade e a vida. E ele disse também: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a minha proposta de trabalho sempre é voltada para os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar, estamos iniciando o ano ainda, né? Sobre o impositivo da renovação. Então, o que vem a ser o impositivo da renovação? Tudo que faz com que nós possamos renovar, como ele disse, né? Deixar o homem velho para o homem novo. Então, no início do ano, todos nós prometemos, né? Esse ano vai ser diferente. Então, que vocês possam guardar essa aula e sempre lembrar, quando acordar, de fazer essa renovação. Porque o dia é um presente, não é? É um presente de Deus todos os dias. E nesse presente nós temos a oportunidade de fazer a nossa renovação espiritual. Então, qual que é o objetivo, né? Explicar à luz da doutrina espírita o significado desse ensinamento de Jesus. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, nem se deita vinho novo em odres velhos. Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículo 16 e 17. Às vezes, quando eu vi essa parábola, eu ficava pensando, achava difícil entender, mas hoje, para mim, é fácil até de explicar. Quando a gente fala de remendo novo num pano velho, é claro que o pano novo vai sobressair. E aquele antigo, o velho, que já está rustido, né? Não vai suportar o pano novo. Então, o que é esse pano novo? O que é esse odres velhos, vinho em odres velhos? O que quer dizer tudo que Jesus quis dizer com isso, né? Então, você vê como Jesus, tão bom, para facilitar o nosso entendimento, ele coloca essa fala. Por quê? Porque a boa nova é Jesus. Se a boa nova é Jesus, como que a gente pode falar de Jesus, aprender sobre Jesus, praticar Jesus sendo uma pessoa com atitudes ainda arcaicas? Então vamos jogar para nós, como seres humanos, como renovar nos ensinamentos de Jesus, sendo um homem com ideias ainda arcaicas, preconceituosas, ideias que não condiz com os ensinamentos do Mestre. Porque há mais de 2000 anos Jesus esteve aqui e ainda nós temos dificuldade de praticar os teus ensinamentos, visto que não somos pessoas primitivas que estamos chegando aqui agora. Nós estamos de reencarnação em reencarnação aprendendo, mas fazer a modificação, fazer a nossa renovação, aí exige esforço. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confiem e vão. E nós estamos aqui, nessa escalada de renovação espiritual para sentir Jesus, para chegar até o Mestre. E tudo vai depender do nosso esforço, da nossa mudança, da nossa renovação.
Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior rotura. Nem se deixa vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que é odres, né? São a pele do animal, que naquele tempo eles utilizavam, limpavam tudo e utilizavam para colocar um vinho. Só que o vinho novo, ele fermenta. E o odre velho, de animal velho, ia o quê? Não ia suportar. Então tinha que ser odres novos e vinhos novos. Aí a gente tira um ensinamento muito grande, né? Que aquela pessoa que não suporta os ensinamentos do Cristo até critica a gente, porque a gente fala de Jesus, porque a gente tenta vivenciar os ensinamentos de Jesus, ter uma vida diferente, pensando em modificação, pensando em fraternidade, pensando em amor, vivenciando o mundo totalmente como diz Jesus, viva no mundo sem ser do mundo. A gente vive no mundo, convive com todos, mas a gente não faz. Quem compreende Jesus, quem já aceita esses ensinamentos, tenta vivenciar o máximo do sentimento de amor, porque Jesus só veio aqui para isso, para ensinar a gente a amar um ao outro. E aí faz parte que do nosso interesse, da nossa boa vontade, que nós vamos falar mais daqui a pouco. O Evangelho, para ser integralmente entendido, vivenciado, requer rompimento com os antigos padrões comportamentais assimilados ao longo das experiências reencarnatórias, aqui representados pelos símbolos de veste velha e odres velhos. Agora eu vou fazer um questionamento, assim, uma brincadeira. Nós, mulheres, gostamos muito de ficar nova, bonita, não gostamos? E preocupamos muito com a nossa pele, com a nossa veste, com o nosso corpo. Acho que os homens também, né? Tem muito homem vaidoso, né? Vou falar de mim. Então, mas de que adianta ser uma pessoa linda, maravilhosa por fora, se eu ainda não compreendi os ensinamentos de Jesus e eu estou velha por dentro, nos meus conceitos? Nós precisamos sim acompanhar a evolução do planeta, né, agora passando para a regeneração, mas acompanhando com nossa mente aberta para acolher os ensinamentos do Mestre. Não é ficar pensando só na evolução material da tecnologia disso, não, mas e o meu interior? Como que eu estou sabendo lidar com tudo que me é apresentado agora? Porque a evolução material aconteceu assim, rapidinho, mas nós ainda conservamos aquela ideia de que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sem renovação nenhuma. E eu me lembro que eu falei isso aqui na aula passada, quando eu estive aqui, que a gente ainda conserva aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vai morrer assim. Por quê? Não está sujeito à renovação. E tudo na Terra está sujeito à transformação. Tudo transforma. Nós precisamos acompanhar a evolução material e também espiritual. Não falar mais de preconceito, não preocupar mais em estar criticando o outro, julgando o outro, porque nós temos que criticar a nós mesmos. Quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente que a transformação precisa ocorrer sobre
sob novas bases, educar-se, reformar-se. Aí Kardec fala assim, né, que a educação é a chave do progresso moral da humanidade. Então, se a gente não se autoeducar para vivenciando o Evangelho de Jesus, não tem nada feito. Porque quando Kardec começou, o que ele começou lá nos fenômenos, preocupado? Mas, na verdade, ele era um educador, foi aluno de Pestalozzi, com a pedagogia do amor, como Jesus, naturalista. Então, Kardec, é claro que ele priorizava a educação. E nós, às vezes, não preocupamos com a educação. A educação é a base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. É um processo de desenvolvimento de experiências no qual o educador e educando desdobram as aptidões inatas, aprimorando-as como recursos para a utilização consciente nas múltiplas oportunidades da existência. Aí vocês podem falar, mas quem que é o educador e quem que é o educando? O educador é todo aquele ser que aprendeu, que já está no estágio evolutivo de ensinar. E Deus coloca na família uns para aprendermos com os outros e despertar no outro aptidões que a eles precisam desenvolver e que a eles foram dadas os dons, mas precisam dos outros. Então o que a gente fala? A gente escuta muito falar, a família está falida. Mas isso é uma questão de a gente ter um olhar diferenciado. Se cada um de nós tivermos conscientes de que nós somos importantes na família e que viemos para aprender uns com os outros e somos responsáveis pela evolução um do outro, e na família que a gente precisa exercer a caridade, e a maior caridade que existe é a gente amar a nós mesmos, porque ninguém que não se ama não tem como amar o outro. Se a gente tem esse amor latente nos nossos sentimentos de amor, o amor incondicional, como ensina Jesus, a nossa família vai brilhar. Na família tem uma luz, porque tem Jesus. Tem a prática dos ensinamentos de Jesus, que é o amor, é a base. E ali um educa-se com o outro. Deus coloca junto para um aprender com o outro. Portanto, somos todos diferentes. Objetivada como intercâmbio de aprendizagem, merece considerá-la nas matérias, nos métodos e fins, quando se restringe à instrução. Não somente a formar hábitos e desenvolver o intelecto, deve dedicar-se à educação, mas as experiências, por não cessarem, se fixam ou se reformulam, tendo em conta as necessidades da convivência em sociedade e da autorrealização do educando. Então, quando nós vamos na educação formal, nós vemos que temos os métodos, temos as matérias para estudar, né? E tem um fim. Na família, nós observamos que cada ser representa na sociedade a sua família. Então, quando eu eduquei meus filhos, eu sempre tinha essa preocupação. Eu falava para eles, você lá fora representa eu, a mãe, a família. Então, cuidado. Cuidei até 18 anos, depois falei, agora é com você. E não me preocupo muito não, tá? Nunca me preocupei. Por quê? Eu tinha confiança na educação que eu dei. E hoje eu prezo muito pela educação, evangelização infantil, a evangelização da tentante, que é aquela que quer gestar,
a gestante, o bebê, e tem todas as idades que eu dou aula de evangelização, falo de Jesus para eles, todas as idades. E pelos ensinamentos do Cristo e por tudo que nós já aprendemos com Kardec sobre a educação do ser, então a gente fazendo a nossa parte, nós não temos que preocupar, certo? E eu não me preocupei mesmo. As pessoas me acham estranho, mas é assim que eu sou. A educação se faz de 0 a 7 anos. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então é de 0 a 7 anos. Você deu educação, uma boa educação, tanto formal como religiosa, tá bom. Já fez a sua parte. Porque depois ele vai aprender. O ser humano aprende depois de 7 anos. Mas se tiver vontade, que é o principal atributo do espírito. Depois nós vamos falar disso. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer, preste bem atenção nessa fala do Kardec, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. E é o que os pais às vezes não têm tempo de observar seus filhos, de sentir seus filhos, já que a mãe gera um corpo e o espírito vem de Deus. E ele não vem uma mãe que ela não dá conta, mas precisa ter esse conhecimento, e a maioria não tem conhecimento da arte de manejar os caracteres, quer dizer, da gente observar quem é essa criança e ver quais são as aptidões dela e investir desde a gestação. De preferência, se tiver para engravidar, pode me procurar, que eu dou as aulas certinho, ensino a receber o Espírito Filho de Deus em casa e também as responsabilidades para que a mãe não sinta futuramente frustrada e também triste, né? Porque se a gente vê um filho na cadeia é muito triste, não é? Se a educação aí falhou lá na primeira infância, porque é lá que molda os caracteres, e tudo é a educação. E Jacques Delors, um político, um filósofo, ele, há um tempo atrás, em 1996, eu ainda estava dando aula, eu era coordenadora numa escola, e aprendi os 4 pilares da educação. E esse livro chama Educação, um Tesouro a Descobrir, é de Jacques Delors. Ele foi feita uma comissão para resolver o problema da educação no mundo, não foi só a nível do Brasil, todos os países. E esses livros tem nas escolas, certo? Mas a gente traduz esses 4 pilares da educação para os ensinamentos de Jesus, que é a mesma coisa. Eu nunca que eu desse uma aula que eu não estudasse o Livro dos Espíritos para dar aula. Eu dei aula na faculdade, 3 faculdades, dei aula na escola, fui coordenadora pedagógica e todas as minhas aulas eu tinha uma base no Evangelho e no 3º livro do Livro dos Espíritos, que foi tirado do Evangelho, para a gente compreender mais aquele serzinho que chega para eu educar, para eu dar aula, como que ele aprende, por que ele aprende, de que forma, né? Então, no primeiro, ali eu falo aprender a conhecer, tem aprender a conhecer, indica interesse, a abertura para o conhecimento que verdadeiramente liberta da ignorância. O que Jesus ensina com essa fala? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sai da ignorância, busca o entendimento, estuda. Aprender a fazer.
mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar, mesmo em busca de acertar. Aprender a fazer, faça bem feito como se fosse para o Senhor. Então tudo que a gente fizer tem que fazer bem feito. Desde a louça que eu falo que eu lavo, eu tenho que pensar que eu tenho que fazer bem feito. Aprender a conviver traz o desafio da convivência, que apresenta o respeito a todos e o exercício da fraternidade como caminho do entendimento. Então, conviver, gente, é aplicar o ensinamento de Jesus quando diz assim, ó, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Se coloca no lugar do outro. Quem é mãe, coloca no lugar do filho. Quem é pai, coloca no lugar do filho e vê se a gente está sendo coerente com as necessidades que o Espírito veio buscar e veio para aprimorar. E Deus confiou na nossa responsabilidade. Então, nós temos que conviver bem com eles para a gente ter a consciência tranquila, né? Aprender a ser, que talvez seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. Ser. Porque hoje eu estou Silvia, mas sou espírito. Então a gente tem que buscar ser e não o ter. A gente corre o dia inteirinho atrás do ter e esquece de ser. Porque é muito fácil, porque o ter é o trabalho, é a correria. Mas no trabalho eu tenho que lembrar que eu tenho que conviver bem como cristão. Nós representamos o Cristo em todos os lugares. Quem é espírita representa a doutrina espírita onde vai. Então a gente não pode esquecer disso. Doutrina dos espíritos, eminentemente racional, o espiritismo dispõe de vigorosos recursos para a edificação do templo da educação, porquanto penetra nas raízes da vida, jornadeando com o espírito através dos tempos, de modo a elucidar recalques, neuroses, distonias, que repontam desde os primeiros dias da conjuntura carnal a se fixarem no carro somático para complexas provas e expiações. Então a doutrina dos espíritos explica muito bem essa parte que nós viemos aqui, né, ganhamos um corpo, o espírito vem porque tem necessidade de passar pela infância, pela juventude, pela fase adulta, depois não deu certo para aprender nessa existência, voltamos em existências posteriores e assim a gente vai de existência a existência, reencarnando e aprendendo e melhorando. Mas tudo isso graças aos ensinamentos de Kardec, que descobriu a imortalidade da alma e passou para nós nesses livros, né? Então aí chega a famosa reforma íntima, né? A gente gosta de fazer reforma íntima, a gente gosta de viver no comodismo, porque reforma íntima, quando fala em reforma, quando você pensa numa reforma de uma casa, reforma do mundo, reforma do planeta, reforma de qualquer coisa, exige esforço, exige trabalho, né? Então essa reforma é um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Então todos os dias é oportunidade da gente reformar-se. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Não tem como reformar se a gente não buscar na religião, na Bíblia, onde está falando os ensinamentos de Jesus. Eu não sou muito a favor
de palestra que vai falar assim: vamos fazer uma palestra sobre suicídio, vamos falar uma palestra sobre aborto, vamos fazer uma palestra sobre violência. Vocês nunca vão ver eu fazer isso. Eu prefiro trabalhar Jesus, que é uma prevenção para o suicídio, para o aborto. Quem compreende Jesus não vai suicidar. Quem tem fé em Deus, Jesus, não pensa em suicidar, em abortar, em ser violento. Muito pelo contrário, em amar. Então a gente tem que fazer um trabalho de prevenção. Falar de amor, falar de Jesus. É o meio de darmos nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. É aquisição da consciência de si para aprender a ser, a existir e se realizar como criatura divina que somos. Nós temos o DNA do Criador. Deus está em nós quanto nós estamos nele. Ele é o ar que a gente respira, Ele é a água que a gente toma, Ele está na vida dos pássaros. E aqui, cada um de vocês, está Deus, né? Filhos de Deus. E a maior caridade vocês estão fazendo agora de me ouvir, né? E eu feliz de ver tanta gente bonita aqui, brilhando, né? Quando a gente fala de Jesus, a gente brilha. As nossas células agradecem. A vibração muda. Porque Jesus disse: onde estivesse 2, 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. E Ele está. Pode sentir. A vibração é outra. Quando a gente fala de Jesus. Dentro de casa, quando faz o evangelho, o culto do evangelho no lar, acende-se uma luz e Jesus está ali. A nossa fé aqui é pouca. Então, como fazer essa importante reforma de nossa casa íntima? É fácil, né? Trocar os móveis de casa. É fácil a gente reformar uma casa. Mas quando se trata de mudança interior, da nossa reforma íntima, a gente para pensar. Por quê? Porque a gente costuma pensar em dar satisfação para a sociedade na hora de fazer mudança. Ah, mas o que o fulano vai pensar de mim? Ah, mas eu vou fazer isso, vou mudar meu jeito. Mas o que vão pensar de mim? É assim que a gente pensa, em dar satisfação para o outro. Mas nós temos que dar satisfação para a nossa consciência. É lá que Deus está. O primeiro passo para a reforma íntima é a vontade de melhorar moralmente. Porque quando a gente tem vontade de renovar fisicamente, a gente faz muito esforço. Mas a gente tem que ter vontade de mudar os nossos sentimentos. Quando a gente fala de moral, mudar nosso sentimento, amar mais. Sabe? Preocupar em amar mais. E outra, perdoar, né? Perdoar a nós mesmos, não ficar pensando nos erros cometidos, não ficar se culpando, não, porque a vida é daqui para frente. Passado é passado. Só serve se a gente for pensar em aprendizado. Do contrário, passou. Então, vontade é a disposição, a força interior, a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. Então, temos que ter coragem. Tem que ter vontade. Lembra disso que eu falo, que se a gente tem vontade, a gente consegue. O segundo passo é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. Tem que ter uma atenção plena. Eu preciso mudar. Eu não sei o dia que eu vou voltar para a casa do Pai, para a minha verdadeira morada. O que eu vou levar? Quem vai me receber? Eu tenho certeza que vou. Todos nós temos certeza, mas o que eu vou levar? O terceiro e o mais importante dos passos é a ação, a prática, a atitude, a transformação. Como uma borboleta, né?
É aquele casulo pesado, depois sai leve. Por quê? Porque suportou corajosamente a sua prova. Não existe um mar de rosas, Jesus não prometeu isso. Nossa vida aqui na terra não é simples, ela não é fácil. Mas também porque nós olhamos só as dificuldades e deixamos de olhar muitas bênçãos que a gente recebe no dia a dia. A bênção de estar aqui não tem preço. A bênção de falar de Jesus para mim não tem preço. Quando eu vou estudar uma aula, é com muita alegria que eu faço isso. Eu pareço uma criança que ganhou um presente. Cadê a Tereza? Não é a Tereza? Parece uma criança. Eu vou, daqui a pouco eu vou. Já quero ir. Eu queria vir na terça-feira. Eu já falei para ela. Eu vou amanhã, já vou. Eu já estava pronta. Por quê? Porque as oportunidades de falar de Jesus são poucas. Não são? A gente vai falar em casa, é certo, mas de falar para um público grande é difícil, né? Não são todas as casas que tem um público desse. Então chegou a hora da gente trocar. Vamos ler? Medo, culpa, raiva, ódio, tristeza, melancolia, orgulho, inveja, amargura, ciúme, irritação, estresse, vingança, ansiedade, desespero, angústia, mágoa, intolerância. Ninguém tem, né? Então vamos falar dos que vocês têm: amor, abnegação, afabilidade, bem-querer, benevolência, bondade, brandura, caridade, carinho, compreensão, coragem, desprendimento, disciplina, doçura, esperança, fé, generosidade, gratidão, humildade, indulgência, lealdade, justiça, mansuetude, misericórdia, modéstia, otimismo, paciência, perdão, pureza de coração, nossa, pureza de coração, responsabilidade, simplicidade, simpatia, solidariedade, ternura. Todo mundo tem certeza. Está latente aí. É só descobrir que tem. Porque nós somos filhos de Deus. Não existe morte ou extinção, e sim transformação. Jamais matamos o homem velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo, educá-lo. Por isso que a gente tem que acompanhar a evolução material, mas nas duas asas, né? Inteligência e amor. Santo Agostinho, o que ele falava lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 919A. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reforma. Aí cabe a cada um de vocês fazer a mesma pergunta. Os obreiros do Senhor. Então vamos pensar nessa questão aqui. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. É a separação do joio do trigo. Estamos todos juntos misturados.
Mas aquele que serviu em nome de Jesus, esse sim, Jesus vai chegar, né? A gente vai aproximar do Mestre, consciente de que fizemos o melhor. Tarefa, sou professora, dou tarefa. Estudar o capítulo, o exercício do capítulo 16, 17, não estou enxergando. Capítulo 17 em casa, quando eu voltar aqui eu vou fazer as perguntas, tá bom? Toda vez eu dou uma tarefa, entendeu? Capítulo 17, o homem de bem. Amanhã todos levantando mais cedo um pouquinho, né? Uma meia hora mais cedo, para estudar esse capítulo. Compete-se o dever de executar esse projeto, ser homem de bem, né? Dever individual, cabe a cada um o esforço, né? Responsabilidade de cada um. Então, a professora passou uma tarefa e vai cobrar. Fomos criados por Deus para sermos felizes e nos tornamos cooperadores na criação divina, como Jesus o é. A escolha é nossa. Então, tem ninguém para cobrar, né, a não ser a nossa consciência. Muita gente acha que vai morrer, né, sair do corpo, desencarnar, e vai chegar lá e tem alguém cobrando alguma coisa, sabe? E não existe isso. O que existe é a nossa consciência. E qual que é para o espírito a maior decepção quando ele sai da Terra? É a decepção do tempo perdido, porque poderia ter feito mais e não fez. Aí fala, agora eu tenho que voltar, fazer tudo de novo, sendo que a gente está aqui, a gente precisa aproveitar o tempo. E cada dia nós temos um dia presente de Deus, para a gente poder melhorar, reformar e sentir a presença de Deus, de Jesus, conectar-se com o Pai na hora que acorda e agradecer o corpo maravilhoso que a gente tem. A gente que enxerga, a gente que anda, a gente que come, a gente que tem cabelo, né? A gente que sente cheiro. São bênçãos. É a manifestação divina. Mas muitas vezes a gente se apega no pontinho negro, aquilo que está incomodando. Aquilo que está incomodando, quanto mais vocês pensarem no assunto, maior vai ficar. Então, desfoca. Pensa em outra coisa diferente quando estiver assim. Não sofra, porque Deus não criou o homem para o sofrimento. Criou o homem para ser feliz. O sofrimento quem arruma somos nós. Jesus nos convida a uma resposta de renovação espiritual relativa à aquisição de virtudes, base do progresso de melhoria do ser humano. Então é um convite do Mestre. A Silvia está passando, mas é um convite do Mestre. Tomemos como lema: trabalho, solidariedade, tolerância, Deus, Cristo e caridade. Não fuja dessa, porque senão a gente busca tanta coisa em tantos livros. Nós temos tudo aí no Espiritismo, quantos livros maravilhosos que nos dão um norte para a gente poder sobreviver na Terra, vivendo no mundo sem ser do mundo. Não precisa deixar de fazer as coisas que o mundo oferece, só não podemos fazer o mal e nem causar o mal. Ao invés da escuridão, optemos pela luz interior. E agora eu vou cantar a música para a gente renovar. Pode ser? Deu certo, hein?
muita atenção na letra dessa música e sinta conversando com Cristo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do
Agora eu canto uma mais fácil. Vocês sabem, é a última, né? Eu estou travando. Um sentimento me ronda, não sei dizer tudo de novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadindo meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do rio que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. E seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Uma boa noite para nós. Professor, parábola e ensino de Jesus, vai bater a questão, a página 211. Tá? Eu ia ler, né? Não deixa eu ficar mais assim. Muito obrigado. Alô. Peraí, acho que tá ruim aqui, ó. Tá ouvindo aí? Pronto. Obrigado, Silvio. Muito bom. A gente quer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Entendi. Querendo remendar. Remendando. E não adianta. Embaixo do tapete. Vai jogando embaixo do tapete. Não vai ter resultado diferente, né? Vem de encarnação em encarnação errando os mesmos erros. Não pode. Não deve. Não é? Obrigado. Venha sempre. A nossa capitã lá, que escala as palestras, vai pegar no teu pé, tá? Ah, sim. Faz questão. Muito bom. Aos passistas, por favor, já vamos deixando a sala de passes num ambiente agradável. Tanto o salão aqui, vocês já estão recebendo todos os fluidos necessários, todo aquele tratamento que é de cada um individual. E o passe é assim, o passe é um complemento. O passe, ele é direcionado. Às vezes não é nem aquele passista que está te transmitindo o passe. Ele é um canal, e esse canal de cima é distribuído conforme a necessidade de cada um, tá? Então esqueçam isso. Eu vou tomar um passe com o Daniel porque o passe dele é poderoso. Não tem nada disso, tá? Imagina assim, ó. Imagina um músico muito perfeito, e vai tocar um violão e não tem corda.
Ele consegue tocar o violão? Não é? Então o passista é assim também, é o instrumento, tá? O canal vem de cima. Sejam receptivos com Jesus, vibrem amor, peçam força para a caminhada lá fora, na floresta lá fora, que não é brincadeira. E aí ele vai nos dando força, resiliência, confiança e todas aquelas virtudes que a Silvia falou hoje. Maravilhoso aquilo. Acho que não cabe nem numa folha. Se a gente pegar duas dali já tá bom, né? Uma tá bom. Uma de cada vez. Até o final do ano. E decorar, né? E praticar. Falar e fazer, o mais importante. Vamos então fazendo a nossa oração, nos concentrando para receber o complemento lá na sala de paz. Muito obrigado, Deus maravilhoso, Criador dos mundos, Pai divino, de amor e bondade. Obrigado por sua misericórdia, seu amor, sua piedade, por olhar por nós e nos conduzir no bem, na luz, mesmo quando a gente não merece. Obrigado, Jesus Cristo, irmão, querido guia planetário, que nos trouxe o querido, amado, um código divino, o Evangelho. Queremos estancar as nossas dores, queremos deixar de lado nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos vícios, Pai. Queremos você em nossa vida, a sua luz nas nossas atitudes. Queremos ter um olhar bondoso e de amor e gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos empresta. Nos desvia do mau caminho, Pai. Nos dê forças para continuarmos lutando. Observar os problemas, as dificuldades, o dia a dia como processo educativo da reencarnação. Não nos deixe que a amargura, o medo, a obsessão, a depressão tome conta da gente. Que possamos ter força para arrancar do nosso interior a vontade de mudar, como disse a nossa irmã Silvia. Darmos o primeiro passo rumo à transformação, ao comportamento cristão, à mudança para o amor, para o bem, para a caridade. Sermos mansos e pacíficos, sabermos ter moderação, alegria de viver, gratidão pela comida, pelo vestuário, pela casa, pela cama de deitar, pelo ar de respirar, pelo trabalho, pelos olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Obrigado, Pai amado. Queremos a sua presença em nossas vidas a cada dia, resplandecente na luz, para nos conduzir para o amor e para a bem-aventurança nos mundos felizes. Queremos agora, Senhor, que restabeleça as nossas energias psíquicas, materiais e magnéticas através desse passe que vamos receber do alto em forma de bênçãos e frutos. Que assim seja.